Uma ótima manhã de segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. Todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede a todo entendimento. Você está feliz nesta manhã? Se não, alegre-se no Senhor. Porque, como sempre eu digo, na presença do Senhor há abundância de alegrias. A sua mão direita há delícias perpetuamente. Você possa ter um restante de manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite na presença do Senhor. Mas como? Hoje eu não vou à igreja, não vou ao culto. A igreja é você, a igreja sou eu, somos nós. E hoje, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos tem consagrado pelo véu, Ele tem rasgado ali o véu, através de como? Da sua morte. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, e 19 e 20, ele diz: tendo, irmão, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, como acontece isso? Você tem acesso direto ao Pai. É como se fosse um santuário, que é o teu corpo, o teu coração, a tua alma, entrando no outro santuário, que é o santuário eterno do Senhor. A qualquer momento, dioturnamente, você tem essa liberdade de entrar no Santo dos Santos, que hoje é lá na glória, pelo sangue de Jesus. Não precisa mais nenhum sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote eterno, chamado Jesus Cristo, o autor da vida, está lá continuamente intercedendo por ti e por mim. Portanto, a qualquer momento que o Senhor vier nos buscar, estamos preparados sim, porque Ele nos purifica de todo pecado a todo instante. Quando erramos, desobedecemos a voz do Senhor, naquele exato momento, o Espírito Santo de Deus fala aqui. Não é aqui nesse ouvido não, mas na nossa mente. Você pecou. Eu não falei para você não fazer isso? É naquele exato momento. E você se arrepende e Ele te perdoa. Olha, é como uma fonte a jorrar, não tem parada. Então, não coloque isso no teu coração. Ah, será que eu vou estar preparado ou preparada naquele momento que Jesus voltar? Vai sim. Uma vez comprada pelo sangue de Cristo, Ele te prepara, Ele te adorna a todo momento. Diz a palavra que Ele nos adorna como uma noiva para o seu esposo, a saber, Cristo. Então, alegre-se na presença do Senhor. Salmo 16, salmo excelentíssimo de Davi, que nos diz sobre essa passagem tão gloriosa, não é? Na presença do Senhor, a abundância de alegrias, a sua mão direita, há delícias perpetuamente. Amados, hoje já lemos agora há pouco o Jó capítulo 12, fizemos a nossa oração, como eu expliquei na leitura do Jó 12, antes da gente orar, não é? Não foi preguiça, não foi nada. O motivo da gente não ter lido no sábado e nem no domingo, porque sempre a gente lê, ainda que lê menos capítulos, mas é difícil a gente passar sem ler. Por quê? Porque foi eleição, muito carro de som na rua, muita propaganda, como eu disse agora há pouco, é uma avenida, é muito barulho, todos os dias tem barulho, mas quando é um carro de som que você já está acostumado, de longe você já percebe, dá uma pausinha para depois a gente continuar, mas essas que não é corriqueira, né, que é anormal, não é o normal do dia a dia, vamos dizer assim, não é? Aí a gente não tem como. Quando percebe o som está estrondando já na sua porta e não tem como. O tempo para vir aqui dar uma pausa nem tem como, tá bom? Então daqui a pouco, se eu der uma pausa, é porque está passando o som da propaganda. Nem tão alto é, mas atrapalha sim a leitura. Então, amados, hoje vamos estar lendo Jeremias 51. Como eu disse a semana passada, ele tem nada mais, nada menos, ele é o penúltimo capítulo de Jeremias. Ele tem 64 versículos extensos. Então, não tem como a gente ler, né, de uma vez só, que a garganta não seca muito. Então, nós vamos ler do 1 a 45. Então, o 51, ele é uma continuação do tópico do 50. Por quê? Porque ainda está falando sobre a profecia contra a Babilônia. Como eu disse esses dias, Babilônia atualmente é o Iraque.
E tudo que o Senhor mandou Jeremias dizer acerca dessa nação que judiou tanto do povo de Israel, não é? Já se cumpriu, está se cumprindo a cada dia. Quem passa no Iraque hoje, realmente fica de queixo caído. E aqui nós lemos o capítulo 51, que todos que passassem por ela iam assobiar, não é assoviar, assobiar, ou seja, de espanto. Era um costume que eles tinham naquela época, não é? Então, 51 é a continuação do 50 ainda. E vai dizer: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que apadejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra aquele que arma o seu arco e contra o que presume da sua couraça. E não perdoeis a seus jovens. Destruí a todo o seu exército. E mortos cairão na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra seja cheia de culpas perante o Senhor, perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso, as nações enlouqueceram. Num momento, caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor. Porventura sarará. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Jerusalém. Reforçai a guarda, colocai sentinelas e preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores de Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei de homens como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz. Grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo o homem e não tem ciência. Envergonhou-se todo o ourives de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas.
vaidades são e obra de enganos. No tempo em que eu as visitar, perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis, e contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele, e contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o jovem e a virgem, e contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e contigo despedaçarei os capitães e os magistrados, e pagarei à Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião. Uma aguinha, né? Porque a garganta vai secando e aí não sai a palavra. À vossa vista, diz o Senhor. Diz o Senhor, eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, que destróis toda a terra, e estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio, e não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, santificai as nações contra ela, e convocai contra ela os reinos de Ararate, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão, farei subir cavalos como pulgão agitado. Santificai contra ela as nações e contra os reis da Média, os seus capitães, todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma assolação, sem habitantes. Ou seja, a palavra deixa bem claro que um dia lá no Iraque não vai haver habitantes. É muito triste, mas é a sentença. Hoje, a Babilônia antiga se chama Iraque. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar. Se você tiver em dúvida quanto a isso, vai lá no Google e pesquisa, tá bom? O que é hoje a antiga Babilônia, qual país, tá certo? Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, e os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados. E os homens de guerra ficaram assombrados. Ou seja, um detalhe, muitas pessoas dizem que a cana é algo que é de 1000 anos para cá, de 500 anos para cá. Não é. Muitos e muitos anos, mais de 1000 anos antes de Cristo, já existia canavial, ou seja, já existia a cana de açúcar, sim. Por quê? Olha o que está dizendo a palavra. E os vales, ou seja, onde tem aqueles vales, estão ocupados, e os canaviais queimados. É a palavra que está dizendo. E os homens de guerra ficaram assombrados. Por quê? Assim diz o Senhor dos Exércitos:
o Deus de Israel. A filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha. Ainda um pouco e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio, como dragão me tragou. Encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre a Babilônia. Diga a morada de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga Jerusalém. Pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de dragões, espanto e assobio, ou seja, não é assoviar, é assobiar mesmo, espanto e assobio, sem um só habitante. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros com os bodes. Como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra? Como se tornou Babilônia um espanto entre as nações? O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E visitarei Abel na Babilônia, e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma por causa do ardor da ira do Senhor. Então nós vamos parar aqui, terminamos o versículo 45, para que o vídeo não fique muito extenso. Ali já está com 17 minutos e 57 segundos. Daqui a pouco, então, vamos estar terminando o capítulo 51, que vai do 46 ao 64, e vamos ler o 52, que é mais curto. Como eu disse na sexta-feira, o capítulo 52 tem apenas 34 versículos, comparado ao capítulo 51, que tem 64, são 30 a menos. Então, até daqui a pouco, em nome do Senhor, e lembre-se, se a tristeza tem insistido em bater a porta do teu coração, faça igual o menino lá da escola bíblica dominical, que a gente vê falar desde os anos 70. Manda que Jesus atenda a porta. Sabe por quê? Porque na presença desse Senhor há abundância de alegrias. A sua mão direita há delícias, perpetuamente. Fique na paz do Senhor e não se esqueça, para você que está já nos acompanhando, seguindo a nossa leitura diária, não é? Ainda que algum dia a gente não lê devido à exiguidade de tempo, algum problema que acontece, mas o sentido, o intuito dessa leitura é diária sim. Então, o que você vai fazer? Inscreva-se no canal, compartilhe aí com seus contatos e deixe o seu like para que dessa forma a gente vá fortalecendo a cada dia o nosso canal. Terminando esse 2020, o Senhor nos dando vida e saúde até lá, vamos iniciar com um outro projeto, que aí a gente já vai ter lido toda a Bíblia, e aí logo que entrar o primeiro dia do ano você vai saber qual vai ser esse projeto. Certo é que esse projeto também é para crescimento, para enlevo espiritual das almas, crescimento do reino do Senhor. Vai ser bênção. Que Deus te abençoe e te guarde até daqui a pouco, em nome do Senhor.